Nair começa elogiando e dizendo que gostou da tatuagem no pescoço dela. Ela responde que está com pressa, então ele diz que não quer tomar muito do seu tempo e pede o número dela. Ela recusa, dizendo que está bem. Ele insiste, dizendo que ela é incrível, mas ela nega e agradece. Ela menciona que não o conhece e ele responde que é por isso que está tentando se apresentar, dizendo que seu nome é Nair. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e pergunta seu nome novamente. Ele repete que é Nair. Ela finge esquecer seu próprio nome. Ele pede seriedade e ela afirma estar falando sério. Nair sugere uma rede social, mas ela diz que não tem nada disso, nem sequer um telefone. Ele aponta que o telefone está na mão direita dela, que só pediu um número ou uma rede social para não tomar muito seu tempo. Ela recusa novamente, dizendo que não está interessada. Ele aceita a resposta e deseja um ótimo dia, e ela faz o mesmo. Ele comenta que isso é uma loucura, mas tudo bem. Quando ele questiona por que essas pessoas agem assim, ela começa a gritar de repente e pede para ele esperar. Ela pergunta se ele sabe onde fica o estúdio e se pode lhe dar uma informação. Nair pergunta qual estúdio e ela pede para ele chegar mais perto. Ele comenta que talvez não devesse ajudá-la, que ela mentiu. Ela justifica dizendo que é nova na cidade, há apenas 2 semanas. Ele questiona o que isso tem a ver com mentir para ele. Ela explica que está sozinha e não conhece ninguém, dizendo que ele poderia ser um serial killer. Ele pergunta por que ela voltou, se tinha medo, e aponta que ela viu o carro dele. Ela admite que não queria andar a pé. Ele pergunta se ela presumiu que ele não tinha carro, e ela responde que estava com pressa. Nair pergunta se ela não falou com ele porque achou que ele não tivesse um carro. Ela diz que não foi exatamente isso. Ele percebe que ela agora está interessada e pergunta se ela tem carro. Ela confirma que sim, mas estava andando a pé. Finalmente ela pede desculpas, assumindo a culpa. Ele aceita e pergunta o que ela quer saber. Ela pergunta sobre uma estrada, mas ele não sabe e deseja um ótimo dia. Ela pede para ele esperar e pergunta se ele pode mostrar a cidade. Ele pergunta se ela está falando sério. Ela diz que agora tem tempo, mas não precisa ser agora. Ele acha que não é uma boa ideia, lembrando que ela não estava interessada antes. Ela diz que agora está interessada e ele pergunta por que só agora. Ela sugere que ele pode mostrar a cidade e ele pergunta se é verdade. Ela confirma, dizendo que podem dar uma volta. Ele pergunta por que deveria dar uma chance e ela pede por favor, dizendo que já pediu desculpas. Ele diz que isso não é suficiente e pergunta o que seria. Ela pergunta o que precisa fazer e ele sugere uma volta. Ele pergunta se ela é solteira e ela confirma, dizendo que não gosta da pergunta, pois parece que precisa estar em um relacionamento. Ela explica que está solteira porque ainda não encontrou alguém. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Arkansas e acabou de se mudar para Los Angeles. Ele diz que ainda não a desculpou e ela pede mais tempo, afirmando que ele vai mudar de ideia. Ele pergunta como ela pretende fazer isso e ela responde que ele vai gostar da energia dela. Ele concorda e pergunta se ela pode dar mais uma volta. Ele elogia o que vê e a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, ela comenta que está focada na carreira e não notou ele antes. Ele diz que isso parece uma desculpa, mas ela afirma que é verdade. Ele questiona por que ela decidiu voltar de repente e ela confessa que precisava de uma carona. Ele pede para ela esperar e pergunta se foi só por isso, dizendo que não a levará a lugar nenhum. Ela diz que ele está tentando dar uma lição e ele concorda, pedindo sinceridade. Ela admite que voltou por causa do carro. Ele pergunta como ela acha que ele se sente e ela diz que entende. Ele declara que não tem mais nada a conversar e deseja um ótimo dia. Ela responde que estará melhor fora do carro e ele concorda, dizendo que também estará melhor quando ela sair. Ela diz que não quer ouvir mais nada do que ele tem a dizer. Olane inicia a conversa comentando: o que temos aqui? Ele diz que não consegue ver muito bem, mas ela parece bonita. Ele avisa que ela vai cair e ela responde que não percebeu. Em seguida ele se apresenta e pergunta o nome dela. Após ela revelar seu nome, ele comenta que parece que ela não está passando por um bom momento, quase tendo caído. Ela pergunta se ele a teria segurado caso caísse e ele responde afirmativamente, perguntando de onde ela é. Ela responde que é da Flórida e ele pergunta se agora ela está em Houston. Ela confirma e diz
diz que já mora há alguns anos. Olana menciona que veio de Nova York e que é novo na área. Ele sugere que eles deveriam se conhecer melhor e a elogia, dizendo que ela é muito bonita. Ela responde que não vai mentir para ele, afirmando que está correndo atrás de dinheiro e não pode perder tempo com ele, a menos que ele esteja disposto a ajudá-la. Ele pergunta como poderia ajudá-la, mas em seguida diz que não fará isso e lhe deseja um dia abençoado. Ela responde da mesma forma e ele murmura que não vai gastar seu dinheiro. Ele decide esperar até que ela mude de ideia e pergunta por que ela voltou. Ela pergunta por que ele disse que não gastaria dinheiro com ela. Ele responde que foi porque ela sugeriu algum tipo de ajuda. Ele pergunta novamente por que ela voltou e ela diz que ficou curiosa, além de mencionar que ele realmente faz seu tipo. Ele pergunta o que isso significa e ela pede para ele olhar para seu carro. Ele pergunta o que isso implica e ela responde que ele claramente tem dinheiro e gosta de gastá-lo. Ele diz que seu dinheiro é para ele mesmo e que não é o tipo de cara que desperdiça seu dinheiro. Ela comenta que pensou que ele quisesse conhecê-la e ele pergunta se precisa gastar para isso. Ela afirma que é assim que as coisas funcionam, mas ele discorda, dizendo que não é assim em sua vida. Ele diz que não sabe com o que ela está acostumada em Houston, mas que com ele isso não vai acontecer e que se é isso que ela quer, pode ir embora. Ela pergunta se ele tem certeza de que não quer conhecê-la e ele responde que pensou que ela tivesse namorado. Ela diz que não tem, mas já que ele quer assim, tudo bem. Ela decide voltar e ele pergunta o que aconteceu. Ela responde que está muito quente e resolveu pegar uma carona com ele, alegando que voltou porque ele não tinha terminado a conversa. Ele diz que ela está enganada e que a conversa já havia terminado. O vídeo começa com London chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a garota já diz para ele que ele não faz o tipo dela para ele se olhar no espelho. Ele então fala que não precisa falar com ele desse jeito e pergunta qual o nome dela. E a moça diz que o seu nome é Jennifer. Ele fala que o seu nome é London. Em seguida, o YouTube pergunta para a garota o que ela está fazendo ali. E ela diz para ele que estava indo encontrar com o seu namorado. O rapaz então pergunta se ela não poderia mostrar para ele alguns restaurantes por ali, pois ele é novo na cidade. Mas a mulher diz que não e fala que ela é fiel ao seu namorado. London então, sem sucesso, ao tentar chavecar a garota, vai na direção do seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. Na hora que a garota vê que o rapaz está indo em direção ao seu carro de luxo, na mesma hora ela volta querendo conversar com ele. Ela então volta perguntando se aquele carro é mesmo de London. Ele diz que sim, confirma para ela. A mulher fica muito surpresa. Então o rapaz pergunta por que dela ter tido aquela reação com ele. Em seguida, a moça fala que é porque London não parecia ser uma pessoa com dinheiro. Mas a mulher então muda de assunto e pergunta para o rapaz se ela poderia dar uma volta no seu carro de luxo. O YouTube então logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não estava nem aí para ele e que agora ela está querendo entrar em seu carro. Em seguida, ela fala pro rapaz deixar isso para lá. London pergunta o que o namorado dela iria achar disso, mas ela diz que não iria falar nada para ele e que ela e seu namorado já estão quase terminando. Mas o YouTube fala que ele já está indo embora e que ela pode ir ver seu namorado sem problemas. A moça então fala que seu namorado pode esperar e diz que ela quer dar uma volta com ele. London diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E após o rapaz dizer isso, a garota não perde tempo e entra no carro com ele. E após eles entrarem, a moça pergunta o que eles irão fazer. Então London fala que estava apenas tentando conhecê-la melhor. A garota então fala para o YouTube levar ela no shopping e comprar roupas para ela. O rapaz então questiona, perguntando por que ele faria isso. E a moça então fala que é porque ele está tentando conhecê-la e tem que agradá-la. Mas London diz que ele não é qualquer um cara desses que faz qualquer coisa por uma garota. E fala que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelo que ele tem. Mas a moça fala que se ele quiser conhecê-la, terá que levá-la no shopping.
Mas o YouTube então fala que não irá levá-la. A garota então diz, já que ele não vai fazer as vontades dela, não tem porquê ela estar ali com ele, e que o carro do rapaz deve ser alugado. London então fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota desce do carro achando ruim, mas no fim acabou levando fora de London. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda a mulher pedindo a localização de um restaurante. A moça então para e explica para ele como ele irá chegar ao local. Então, após ela dizer o caminho, o YouTube pergunta o nome dela e a moça fala que se chama Beatriz. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo e a mulher fala que está com pressa, pois está indo para uma festa com seus amigos. Nate então pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele, mas a garota diz que não usa redes sociais. Em seguida, o YouTube pergunta se ela poderia pelo menos deixar seu número com ele para eles conversarem depois. A mulher então fala que está com pressa e não tem tempo para isso. O rapaz fala que ela pode deixar o seu número com ele e depois ele pode ligar para ela quando ela estiver mais tranquila, mas a garota diz que não e também fala que namora e continua andando. O YouTube então, após levar um fora da garota, vai na direção do seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Nate. Ela vem caminhando e pede o YouTube para abrir o vidro e diz para ele que pode ficar com o número dela. Nate então pergunta se ela não está com pressa agora, mas então a moça fala que ainda tem um pouco de tempo, pois os seus amigos ainda não chegaram lá. O YouTube fala que tudo bem e pergunta quantos amigos delas irão para essa festa. E a mulher responde dizendo que irão uns 4 amigos. Ele pergunta o que ela está planejando fazer após isso e ela diz que está querendo ir ao parque de diversões. Nate então diz para ela que ele não quer atrapalhar os seus planos, que ele já está indo embora. A moça pergunta para o rapaz onde ele está indo e ele diz que está indo para sua casa arrumar algumas coisas para comer, mas ela diz para ele fazer isso depois e fala para eles saírem para beber algo. Em seguida, Nate pergunta se os amigos dela não irão achar ruim dela chegar atrasado. Então, a garota diz que os seus amigos ainda não estão no local planejado e que ainda irão demorar mais de meia hora. Nate a questiona perguntando o porquê dela estar com tanta pressa quando ele a abordou. Ela diz que sua amiga só foi avisar depois que eles não estavam no lugar e que ainda irão demorar um pouco. Mas o YouTube mesmo assim fala que estava querendo ir para casa, pois ele está um pouco cansado. A garota continua insistindo para eles darem uma volta junto. Nate continua dizendo que ela sequer passou seu número quando ele abordou. A moça então novamente diz que é porque ela estava com pressa, pois sua amiga não tinha avisado que eles iriam demorar. O YouTube pergunta de onde a mulher é e ela responde dizendo que mora em outro bairro e que ela só estava ali para ir nessa festa. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no seu carro. Então a garota entra no carro de Nate sem pensar 2 vezes. E após entrar no carro, o YouTube já vai perguntando o objetivo da mulher com ele. E ela disse que quer ir beber com ele e que o carro dele daria um ótimo post nas redes sociais. O YouTube pergunta se ela só está a fim de usar ele. Então a garota fala para ele não olhar para a situação desse jeito. Nate fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Naya então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Naya então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Naya, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro.
e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Nair fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Nair então pergunta se ela é casada, e ela responde que sim, mas isso não importa. Ela então pergunta se ele tem namorada. O YouTuber fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O YouTuber então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Nair continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar duas vezes. Já dentro do carro, o Nair pergunta o que ela faz, e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem. Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Nair então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito.
Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já está indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada.